Olá, gente. Um bom domingo a todos. O áudio estava fechado, eu acabei de ver. Mas, né, estamos aqui em um novo formato, né? Antes nós fazíamos as lives pelo Instagram e nós agora estamos com o nosso canal do YouTube, né? E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 9, que tem como o título Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E nós estaremos falando sobre os itens 9 e 10, tá certo? Que são os que fala sobre a cólera. Hoje, né, nós estaremos juntos, eu, Edjane, minha mãe, né, como todo mundo já sabe, e Davison Leite, para a gente comentar um pouquinho sobre, né, esse evangelho que é uma parte muito importante, né, pertinente, que muitas vezes a gente até, né, acontece no nosso dia a dia. Então, né, eu vou convidar todo mundo agora, os três, né? Boa noite, gente. Boa noite a todos, boa noite, Vitória, boa noite, Edjane, tudo bem? Boa noite vocês que estão aí em casa nos assistindo. Pois é. Bom, o microfone está fechado. Boa noite, Davison, boa noite, Vitória, e a todos que vão nos assistir logo mais, né? Que Jesus nos oportunize nesse trabalho de hoje, um momento de aprendizado, de reflexão. E é sempre um prazer e uma gratidão participar desse trabalho, que é levar um pouco do Evangelho e aprender também quando a gente faz esse trabalho. A gente é o primeiro que escuta a gente mesmo e traz a mensagem para dentro do nosso coração. Então, boa noite. Boa noite. Né, e para darmos continuidade, né, a gente vai iniciar com a mensagem que será com a Edjane, tá certo? Para a gente iniciar aqui. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. E diz o seguinte, o título é Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Jesus. Essa passagem está em João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ir ao Mestre provar o abandono dos seus entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apódo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha operará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício.
considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Profunda essa mensagem, né? Ela nos leva até o momento que Jesus perpassou na Via Crucis, de todo o seu sofrimento, todo o seu suplício, mas como aqui disse, né? Ele sabia, ele tinha consciência, esse filho fiel sabia o propósito da sua missão, e ele não desistiu. E aí vem fazer essa comparação com as crises que hoje nós, todos os seres humanos, espíritos imortais que estamos aqui, perpassamos por crises, por cruzes, por dores, e todas essas crises e todas essas condições que a gente precisa perpassar, ela no final tem um objetivo. Se a gente souber crer, se a gente souber ter a esperança e ter a consciência da nossa imortalidade, que estamos aqui para melhorar, para na dor aprender, para na crise se refazer, se ressignificar e sair dali mais forte, mais experiente para as outras batalhas, porque é uma constante, né? A nossa vida terrena é uma constante batalha, é uma constante dificuldade que a gente passa. Há momentos bons, há vitórias, há aprendizado, há evolução, mas muitas vezes também, para a gente chegar à evolução, para a gente chegar à vitória, a gente precisa perpassar um caminho de espinhos, um caminho de sofrimento, de dificuldade, que muitas vezes a gente tem a dificuldade, né, de sair desse espaço, que muitas vezes a gente se acomoda, mas toda crise, toda dor, ela resulta numa fortaleza interior, se a gente tiver essa visão, né, da vida futura, que estamos aqui de passagem, no objetivo de melhorar, de aprender, de se reformar, se refazer, tendo como exemplo maior o Divino Mestre, que nada tinha a espiar, mas veio com essa missão de nos ensinar, de nos deixar esses santos e abençoados exemplos, mas que a gente ainda hoje custa muito a entender e a aceitar. Davison, quer falar alguma coisa sobre essa mensagem? Davison Vitória, fica à vontade. Essa mensagem é muito assim, pertinente, né? Ela fala sobre toda essa situação que a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Muitas vezes a gente se acomoda com a vida que a gente anda vivendo, às vezes a gente não se avalia, não avalia nossas atitudes, e a gente sabe que a gente está aqui para melhorar um pouquinho todos os dias, né? Então, que a gente, lendo essa mensagem e lendo o Evangelho, que a gente possa se transformar a cada dia um pouquinho, né? Porque a gente está aqui engatinhando, a gente está aprendendo um pouco a cada dia, né? Não é nada do nada, assim, a gente vai mudar mais, que depende de cada um de nós e também da nossa vontade, né? Porque muitas pessoas, às vezes, a gente fica com essa síndrome de eu nasci assim, vou morrer assim, mas a gente sabe, a gente espírita, assim, eu não sei se em outras religiões, mas a gente sabe que a vida futura existe, né? Não existe só essa vida, mas também outras que virão, em que a gente precisa melhorar tanto nessa e nas outras que virão aí pela frente. E é assim que se reconhece o bom espírita, né, o bom cristão, pelo seu esforço em combater suas más inclinações. Não é isso? Verdade, Davison. Bom, então, que a gente possa guardar essa mensagem, né? E, assim, aqueles que se interessarem, está no Vinha de Luz, dentre tantas mensagens, mas essa tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Que o Vitória vai falar, que é a cólera, que é uma das nossas grandes dificuldades. É uma cruz, é uma crise que a gente passa. Verdade. Vamos lá. Né? Para dar início, eu vou pedir para que Davison possa fazer a prece inicial, tá certo? Então, vamos nos concentrar no nosso divino amigo Jesus nesse momento, trazendo ele na nossa frente. Vamos mentalizar também os benfeitores espirituais que nos acompanham.
Divino amigo, pedimos a Ti, Senhor, a orientação necessária para continuarmos caminhando nessa jornada. Queremos agradecer, Senhor, também mais uma oportunidade em que unidos estamos e reunidos em Teu nome para aprender mais sobre os mistérios deixados na Tua vida, nesse ministério divino. Queremos agradecer, Senhor, por cada vez que nos amparasse, cada vez que repousou sobre nós suas mãos amigas, enxugando nossas lágrimas e nos revestindo da tua luz de amor. Que possamos, Senhor, tomar esses bálsamos como combustível para estarmos sempre nos aperfeiçoando, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, para dar continuidade aqui, eu vou fazer uma pequena leitura, né, de algumas partes do Evangelho, e aqui nós três, né, nós possamos comentar, e fiquem à vontade para também deixar seus comentários, né, para que depois a gente possa estar lendo. Como eu tinha dito, né, a gente está, assim, continuando, né, o capítulo 9, quem quiser acompanhar, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, né, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, né, a cólera, os itens 9 e 10. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar. E vós considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desse acerto, da demência passageira, que vos igualam aos brutos, e vos fazem perder a razão a sangue frio. Procurai o porquê disso, e encontrareis quase sempre por base do orgulho ferido. É uma parte assim, né, que a gente pode trazer para os dias de hoje. Muitas vezes a gente, pela parte da questão do orgulho, né, do ego ferido, que às vezes a gente, querendo ou não, tem esse sentimento, né, que a cólera, no caso, seria a raiva, né, esses sentimentos que a gente sabe que não são muito bons. E assim, né, é interessante que esse espírito amigo, ele começa não definindo a cólera, mas ele já vem dizendo, né, que o orgulho nos leva a julgar mais que os outros, ou seja, a raiva, né, que a gente diz a cólera, ela é advinda desse orgulho ferido, desse ego que foi mexido, é quando ele fala isso. E na questão 785 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. Então, veja, trazendo esse tema que é vivido por todos nós, quem de nós não perpassou por alguma situação de cólera, de raiva, de estresse, onde a razão e ela cede, né, para o nosso instinto, para aquele homem velho que está lá, né, pronto com a espada para rebater aquela situação, aquele estresse, aquela palavra, aquele julgo, aquele momento, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho. Mas aí o Evangelho vem nos dizer, né, que isso é advindo desse orgulho ferido, que esse orgulho, no Livro do Espírito, diz que é o obstáculo maior para o nosso progresso evolutivo. Então, o que a gente pode fazer? O que é a cólera? A cólera é um sentimento, uma emoção que ela faz com que o nosso corpo físico ele tem uma reação, né? Uma reação impensada, muitas vezes. Ela pode chegar ao extremo da gente bater em alguém, da gente gritar, da gente quebrar coisas, quando não ainda num nível muito triste de você tirar a vida de outra pessoa, né? A gente tem exemplos constantes de situações no trânsito, situações advindas de times de futebol, de partidos políticos, as pessoas
se sentem tão ofendidas, tão feridas no seu ego, na sua ideia, e que o homem velho, ele vem com tudo, e como diz assim, tem um ditado que diz assim, a raiva mata, né? Ou seja, ela mata sentimentos, ela mata oportunidades, ela mata uma vida, em si mesmo a vida da matéria, mas também mata uma vida psíquica, ou seja, uma pessoa que ela tem acessos de fúria e não tem um tratamento e não tem um amparo. Imagina a vida desse ser humano, que o primeiro que se machuca é ele, e das pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus parentes, seus colegas de trabalho. Então, assim, é muito importante essa parte, né, que a gente precisa entender que a raiva, essa adrenalina que é jogada no nosso corpo, de um momento, ele sempre vai vir de um ego ferido, de uma situação que a gente se incomodou, não concordou. Eu não sei se Darson concorda e tem aí seu parecer sobre. Eu acredito que essa raiva vem de uma imaturidade nossa, quando nós nos vemos defrontados por uma coisa que está vindo contra o nosso controle, além da nossa vontade, e nós, a primeiro momento, não temos uma reação mais madura. Eu acredito que é no Livro dos Espíritos que os Espíritos advertem que se em algum momento pudéssemos observar friamente o que esses vícios morais nos levam a fazer, ou iríamos nos sentir envergonhados por esse ato de fúria, ou extremamente amedrontados com a nossa animosidade. Ou seja, e os Espíritos nos sugerem refletir o que isso faz às pessoas à nossa volta. Então, como as pessoas estão enxergando a nós nesse momento de esbravejar, de gritar, de quebrar objetos inanimados, aquelas pessoas que estão com a televisão, jogam o controle na televisão, batem no controle, quebra prato, copo, sai quebrando as coisas dentro de casa. Então, como as pessoas à nossa volta estão observando isso e como nós vamos olhar para isso, né? Como nossa consciência vai ficar após essa enxurrada de hormônios e de adrenalina passar e a gente esfriar a cabeça e olhar para trás. Às vezes é tarde demais, né? Às vezes a gente consegue tarde demais nessa encarnação, né? Porque dentro do que acreditamos, nunca se é tarde para se reconquistar espiritualmente, né? Isso, mas quantos não perdem aí anos de suas vidas por atitudes impensadas nesse momento de fúria, de frenesi, não é verdade? Verdade, Davison. E você falando agora, eu fui imaginando uma criança, ela crescendo num lar, né? Onde ela presencia essa imaturidade dos seus responsáveis, sejam pais, avós, onde tudo é no grito, onde tudo é num nível de estresse muito alto. Então, assim, o que essa criança ela vai aprender para si na vida adulta? Então, como é de grande responsabilidade a gente buscar o autoconhecimento, como você falou, né? É uma imaturidade. A luz da doutrina espírita, ela é muito clara, né? Que a gente vai agregar para perto de nós, vai trazer um campo energético de acordo com o que a gente vibra, com o que a gente fala, com o que a gente sente. Imagine uma pessoa nesse nível de estresse, né? Gritando, palavrões, batendo. Quem é que se achega a essa pessoa? Que tipo de espírito, de energia chega junto? E aí, se isso se torna coerente e constante, daqui a pouco, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Além desses excessos de fúria e de raiva. E das pessoas que estão ali no lar com aquele ser, que no momento é o que está mais precisando das nossas orações, do nosso silêncio, da nossa compreensão, porque muitas vezes a gente só vai julgar, vai criticar, né? E os mais doentes são os que precisam mais de Jesus, que é do seu amor, da nossa compreensão, da nossa empatia. Eu vi uma frase esses dias que diz assim, é melhor ter paz do que ter razão. E a maturidade e o autoconhecimento traz isso para a gente. Muitas vezes, diante de uma pessoa que está num nível de cólera muito grande, o melhor a fazer é silenciar.
E, às vezes, deixar ele como dono da verdade, como que ele está certo, e deixar que aquelas energias se expanda, se extinga ali, para em outro momento você poder conversar, você poder dialogar, porque quando alguém grita, ele nem está se ouvindo mais. Eu até já escutei uma historinha muito interessante que fala disso. Assim, comparando esses momentos com o namoro. Como é que a gente começa o namoro? A gente nem fala. Aí, depois de um tempo, a gente cochicha, todo mundo se escuta. Depois, quando casa, começa a dialogar, conversa. E daqui a uns anos de casado, tá todo mundo gritando. Né? E quando duas pessoas gritam, elas não estão mais se escutando. Ali está sendo verbalizado palavras. Quando uma pessoa grita com a outra, ninguém ali está mais se ouvindo. Ali a cólera, a raiva, ela ganhou um lugar. E quando a gente, né, não pode deixar isso acontecer e tem que se vigiar o tempo todo, quando Jesus disse, né, vigiar e orar, é vigiar a ti mesmo, teus pensamentos, tuas emoções. Né? A gente sabe que não é fácil. Na vida que a gente leva, né, a gente está num mundo de provas e expiações, de pessoas que estão conosco difíceis, nós, às vezes, somos as pessoas difíceis de outras pessoas, e ponderar sempre, respirar sempre, contar até 1000, sair de perto, isso é um aprendizado que leva tempo. Se perguntasse assim, Ediane, nos teus momentos agora de excesso, que vem aquele, você se estressa e a raiva vem, eu busco sair de perto, respiro fundo, digo, peraí, mas isso é depois que a gente lê, que a gente estuda, porque a quem mais faz mal essa raiva e essa cólera? A quem está com a gente. E a quem está no outro também, querendo ou A não. raiva é um veneno que você toma tentando atingir o outro, não é isso? Isso. Verdade. Eu vi essa frase em algum lugar, e ela é muito verdade, porque quando a gente esbraveja, é com o outro, mas o veneno quem está tomando é você. E eu estava lendo um artigo de uma médica, e ela lá estava pontuando os males físicos que essa raiva, que essa cólera traz para o nosso corpo, para o nosso corpo. Desde a pressão arterial, que é a primeira, né? Eu já escutei de pessoas assim, eu tive uma raiva tão grande que minha cabeça está já explodindo. Então, foi o veneno que você acabou de falar. A gente vai tomar esse veneno, vai adoecendo aos poucos o nosso corpo físico, essa morada celeste do nosso espírito, e se a gente não começar a se olhar, a se observar, né, e buscar esse conhecimento que a doutrina espírita nos revela muito bem, né, do nosso campo de energia, dos nossos pensamentos, que a gente é energia e o nosso pensamento é um instrumento poderoso, e se a gente não vigiá-los e começar a domar nossos instintos que ainda operam na nossa mente, a nosso aprendizado ele vai ser lento e vai ser bem difícil. A gente chegar lá nos lugares patamares. Fisiologicamente, a gente acaba agredindo o nosso corpo, né? A gente libera cortisol, libera um monte de hormônios aí que vai acidificar o corpo, vai inflamar os nossos músculos, nosso cérebro, vai deixar a gente carregado e energeticamente. Que tipo de criaturas estaremos atraindo para a nossa convivência, né? Espiritualmente, aonde estamos instaurando nossa mente, onde é que estamos nos conectando, com que tipo de energias que cada vez mais vão se afinizando e nos levando para essa cólera, esse frenesi desenfreado na nossa vida, vai juntando naquela bola de neve, quando pensar que não, antes era o trânsito, agora só porque está fazendo sol, está chovendo, e tudo nos deixa com raiva da vida, do mundo, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um veneno que vai gradativamente minando nossa mente, e é uma coisa que devemos nos atentar muito bem, porque começa comigo. Que tem pessoas que enchem que nem balão e depois estoura de uma vez. Tem que tomar muito cuidado com isso. Verdade, Darson. Eu vou ler outro pedacinho aqui que eu acho importante, que já é no terceiro parágrafo. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba por destruir, por não lhe obedecerem.
Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que se deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe e esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Que é uma coisa que eu creio que acontece em muitos lares, em muitos lugares. É quando a gente tem a raiva, a gente pega e desconta nos objetos ou em coisas que inanimadas, que não tem vida, como o Davison falou, né? Então, assim, se a gente, um exemplo eu, né? Eu já fiz isso em alguns momentos. Então, assim, se eu conseguisse me enxergar realizando esse ato, não me sentiria muito bem, porque eu estaria descontando algo que não tem nenhuma culpa, essa raiva, eu descontando naquilo. Então, imagina a gente descontando nos outros, né, nas pessoas que a gente convive. E muitas vezes a gente acaba, como o Davi também falou, explodindo. E às vezes a gente acaba atingindo pessoas que a gente ama. Então, é claro que o veneno que a gente toma é a gente, a gente, né? Que é a gente que sente a raiva, a gente que desconta nos outros. Só que querendo ou não afeta muito, como mãe falou, né? Eu digo mãe porque é minha mãe, né? Como a Jenny falou, que a gente acaba traumatizando as pessoas. E muitas vezes essa questão de quebrar coisas, de estourar, de explodir, vem também desde a infância, assim, né? De acordo com a psicologia e estudos, né? Tudo isso, se a gente tem um mal comum, eu gosto de quebrar coisas, eu gosto de descontar em alguma coisa, tudo isso vem de coisas que a gente, quando na infância, a gente via de exemplos de outras pessoas. Então, por isso que a gente tem que sempre estar se analisando, né? Como mãe, eu gosto muito de falar de Santo Agostinho, né? Que ele pede para a gente se reavaliar sempre. Então, é algo que a gente tem que fazer todos os dias, porque a raiva, ela vem a qualquer momento. Só que quando a raiva está vindo muito, né? Qualquer coisinha, choveu, fez sol, o copo derramou, e a gente vai viver dentro dessa cólera sempre. Então, isso não vai fazer bem, né? Nem a mim, ou a quem sente, como também a quem convive com a gente. Isso são em casos extremos, não é? Quando a gente fala de cólera, de raiva, a gente está levando para um caso que uma pessoa já está um pouco mais desequilibrada. Mas há aquele caso da raiva, da cólera, em que a gente guarda para a gente, acaba não soltando. Não vou falar nada não. Mas isso faz com que a gente fique indisposto a ajudar, indisposto a ouvir. Não, estou com raiva de fulano, não quero me aproximar dele, não quero conversa. Isso causa em nós uma indisposição. E como você falou de Santo Agostinho, eu acabei me lembrando aqui dele também, que ele fala sobre as nossas virtudes ativas e passivas, né? Isso aí é uma virtude que é passiva. Você não está fazendo mal, mas poderia estar fazendo bem, que é uma verdadeira virtude, fazer o bem. Então, a cólera, a raiva também nos leva a essa neutralidade, às vezes essa frieza que nos distancia dessas pessoas que estão próximas a nós, que nós precisamos delas, elas precisam de nós para essa evolução mútua aqui nessa passagem. Então, em todos os níveis de cólera, de raiva, ela traz um prejuízo a nós, seres humanos, que estamos aqui nesse planetinha. Verdade, Davison. E não tem como fugir dela nesse mundo que a gente vive. Porém, tem como a gente começar a se perceber diante de certos acontecimentos e o que eu posso fazer diante daquilo. Eu vou me permitir que aquele sentimento tome conta de mim, ou que saídas eu posso buscar para aquele momento de estresse, né? Se a internet cai, se o celular está lento, se o celular trava, se a gente esquece o celular, hoje em dia é um estresse. Parece que a gente esqueceu o coração quando a gente deixa o celular em casa, principalmente quem usa dele como instrumento de trabalho. Então, assim, são pequenas coisas hoje nesse mundo veloz, nessa sociedade que pede da gente uma velocidade a mais, que às vezes eu me pergunto onde a gente vai chegar com tanta, a gente exigindo tanto que as pessoas sejam cada vez mais rápidas, mais produtivas, e nessa rapidez, nessa velocidade, se esquece que ali há um espírito,
né, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa ser reorganizada, assim como a gente reorganiza um guarda-roupa, que a gente reorganiza a agenda, a gente precisa dar essas paradas, que Santo Agostinho tanto nos exemplifica, da gente se perceber, de como eu sinto as coisas, de como eu gerencio esses sentimentos, essas emoções, o que eu posso fazer para amenizar, o que eu posso fazer como ser humano para, diante de uma situação de cólera, de raiva, eu me controlar. E a gente só vai entender a partir do momento que a gente se esclarece que esse sentimento, ele atrasa a nossa evolução, ele faz mal ao nosso corpo físico e agrega para a gente uma legião de espíritos de uma vibração muito baixa, que não vão colaborar em nada que o meu dia seja melhor, né? Se eu amanheço o dia já reclamando, com raiva das pessoas de casa, chateado, sem dar um bom dia, assim eu chego no meu trabalho, eu já estou levando várias companhias comigo, né? Vibrando naquela situação. Então, é preciso a gente fazer a faxina, né, dos nossos pensamentos, retirar aquilo, tirar aquela mágoa, como você falou, às vezes a gente guarda aquele sentimento, a raiva fica guardada, eu não falei, eu não apresentei o meu incômodo, mas que a gente também aprende e compreenda que tudo que é guardado, que não é bom, vai nos fazer mal, né? Vai fazer mal para o nosso espírito, para o nosso corpo físico. Então, quando Jesus diz assim, né? Orar por aqueles que nos perseguem, caluniam, perdoar 70 vezes 7. A gente precisa entender essas pequeninas lições que elas nos ajudam até nesse momento, desse tema que a gente hoje está aqui falando, da cólera. Quando a gente vai lembrando dessas lições, a gente vai percebendo que é melhor virar a página, jogar fora do baú e seguir, porque aquele que hoje me é um instrumento de cólera, de raiva, é um irmão que um dia vai ascender na espiritualidade, vai chegar a ser um espírito evoluído, que ele não é aquilo, ele está, eu estou, eu não sou. Eu vou seguir, eu vou prosseguir, eu vou evoluir. Mais lento, mais rápido, depende de cada um. Vitória, quer continuar a leitura? Davison? Sim, tem outro pedacinho aqui que ele meio que ele resume também um pouco do que a gente já falou, que é assim, em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades do coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-la. O espírito deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, assim, não é que uma pessoa que tenha raiva, como a gente, né, normal, é uma coisa que acontece, a gente às vezes se estressar com alguma situação da vida, mas quando ela começa a ser sempre assim, tá sempre acontecendo, acaba trazendo essa questão de que tudo isso é ao contrário do que a gente estuda, do que a gente aprende com o evangelho, né? Que no caso seria a caridade e a humildade. E quando a gente tem essa questão da cólera, da raiva, a gente esquece totalmente essa questão, né? De tipo, de se colocar no lugar do outro, de ajudar. Então, assim, que a gente, vendo toda essa situação, que a gente sempre se volta para essa questão, né? De se reavaliar. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu posso fazer para melhorar? Porque existem pessoas que são explosivas, como bem Davison falou. Só que isso aí é questão de treinar essa questão de não explodir. Exemplo, e respirar, e fazer alguma situação como a mãe já falou também, que quando alguém irrita ela, ou ela se irrita com outra alguma coisa, ela sai de perto, ela silencia, porque eu acho que é aquela questão. Quanto mais a gente bater boca, como assim as pessoas falam, quando a gente mais discutir, mais a raiva vai se inflamar. Então, quando a gente se retira e silencia, já ameniza um pouco a situação. Aqui na questão, viu, 909 do Livro dos Espíritos, o Kardec diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha a resposta dos espíritos. Sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Com poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja,
Tudo isso, a raiva e outras situações que a gente tem de imperfeição ainda no aspecto moral, ela precisa do nosso esforço. Não é Vitória não vai poder se esforçar por mim, nem eu por Vitória. Eu vou fazer o meu próprio esforço. Eu tenho que fazer a minha avaliação e eu tenho que buscar meios. Muitas vezes, como a gente já falou aí, em casos extremos de vários e várias, uma rotina de excessos de fúria, aí a gente já entra aí com a medicina, né? Com alguns tratamentos, com alguns distúrbios. A gente pode falar desse excesso aí nesse nível, mas no dia a dia, né, não sendo um transtorno, a gente precisa estar se avaliando e se esforçando. Não tem outro caminho. Eu preciso melhorar nisso aqui. Hoje eu descontei minha raiva em fulaninho. Fulaninho não tem nada a ver. Ele foi a gota que pingou naquele balde que já estava quase transbordante. Que isso também acontece. Às vezes a gente explode naquele que, coitado, não tinha nada a ver com os nossos problemas, mas a gente juntou tantas coisas de situações que aí desconta. E a gente desconta nas pessoas que a gente ama, das pessoas que estão à nossa volta. Porque mesmo com raiva, muitas vezes a gente consegue ser educado e gentil com os de fora. Isso. A gente não deixa, não sei se vocês já perceberam isso. Mesmo às vezes com raiva, a gente consegue tratar o outro com leveza, porque ele não participa do nosso meio, mas dentro de casa, ou na roda dos conhecidos, dos amigos, a gente transborda. E aí respinga nessas pessoas e respinga nos relacionamentos que muitas vezes tem por um final triste, porque alguém aí está sempre sendo muito machucado. Você quer falar, Davison? E a gente não se pegar naquela, eu tenho um gênio forte, eu sou assim mesmo, eu sou temperamental. A gente não ficar procurando mais desculpas para promover essa mudança, não é, na nossa vida. Isso. E o Evangelho fala sobre isso, né? Que a gente diz que eu sou assim mesmo. Se quem quiser que me aceite assim, eu sou assim. Não, nós estamos assim. Estamos assim. Mas quem está pode mudar, né? Pode se melhorar. Aqui outra parte, aqui já é finalizando, né? Aqui o Evangelho, no caso o item 10, que tem a frase assim: convencei-vos, portanto, de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. Mas aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para nenhum homem. Então, essa questão da cólera, né? A gente só vai deixar de ter esse, que isso querendo não é um vício, né? Assim, não sei se vocês concordam. Mas muitas vezes se torna um vício da gente de explodir, de assim, tratar os outros mal, porque a gente não está bem no momento. Então, assim, só depende de cada um de nós mudar essa situação. Ou seja, qualquer outro sentimento, né? Que a gente também tem, que a gente carrega. Mas só depende de mim, de Davison, de manhã. Cada um depende de si mesmo para poder melhorar essa situação. A gente está falando de melhora, a gente está fazendo parecer que é muito fácil. Mas não é. Verdade. Quais são os jeitos que a gente tem para lidar, então, com a raiva? Fulaninho me fez mal, ou fez alguma coisa que me desagradou. A gente pode fazer um oponopono, não é verdade? Mentalizar, sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. A gente pode tentar canalizar essa energia, porque a raiva é uma energia, nós estamos nesse mundo material, estamos sujeitos a isso, então nós podemos canalizar ela numa atividade física, num esporte, direcionar ela para um bem, não é verdade? Nós não vamos deixar de sentir essas energias, mas o que podemos fazer? Podemos meditar mais, praticar essa caridade moral conosco também, não nos colocar em um lugar onde nós já chegamos lá, porque não chegamos. Não é verdade? Estamos todos juntos nessa caminhada, a curtos passos, e eu acredito que o espírito é o mais acometido, porque é bombardeado por todo lado. O católico não gosta, o protestante não gosta, a gente sofre ali, é confundido com irmãos aí de doutrinas africanas, não sei o que, e é uma briga, uma zoada. Então, vez ou outra, acontece no meio espírita de ter essas rixas e tudo mais. E como podemos fazer para lidar com isso? Como podemos pensar assim, na
verdade? Com as pessoas à nossa volta, na nossa casa, um marido que esqueceu de lavar o prato, uma mulher que deixou a casa suja e aquilo já gera uma picuinha. Como podemos fazer? Humberto de Campos traz no livro do Atendimento Fraterno que, em uma situação assim, vamos nos colocar nesse atendimento, e nós mesmos nos atendendo, procurar os pontos positivos daquela pessoa que está ali. Aquela situação, essa situação está me deixando triste, chateado, com raiva, mas o que eu estou aprendendo com isso? Qual é a lição que isso está me trazendo? Porque até o mal, ele funciona em prol do bem, não é verdade? Todo mal acontece com a missão divina, com a intenção de nos fortalecer. Então, nós podemos ter essa temperança de pensar, talvez, dessa forma. O que vocês acham? Qual seria uma outra solução aí para lidar com a raiva, com o estresse, com essa cólera? Eu penso assim, sabe, Davison? Se a gente trazer Jesus e tudo que ele dizia e fazia na sua passagem com outros irmãos aqui na Terra, Jesus ele sempre enxergava o bom das pessoas. Ele sempre enxergava além daquela fúria, além daquele pecador. E a gente tem o mau hábito de enxergar os pontos escuros das pessoas. Somente os escuros. A gente esquece dos 99, que ela também tem de bom. Principalmente na raiva, a gente esquece tudo, só pensa naquele momento, né? Naquele momento. E, assim, no dia a dia, eu acho que dentro de um lar, de um relacionamento de pessoas, o diálogo é primordial. Sabe? Não adianta eu, Edjane, Maria fez algo para mim e ficou machucando, latejando lá os pensamentos. Eu me calei. Mas o que uma conversa franca, no momento oportuno, porque também não adianta você ir conversar cheio de raiva, não. Tem até uma experiência, acho que é de Chico, né? Que a gente enche a boca d'água e deixa lá até toda a agonia passar, toda a emoção se aquietar. Eu disse para Chico, Chico, quando estiver com raiva, você beba água, fique aí com a boca cheia d'água, até a vontade de você dizer isso aí que você está querendo dizer passar. Aí você beba água. Isso, e é isso que eu penso assim. Eu não encho a boca d'água, eu saio de perto. Eu saio de perto, dou uma volta, respiro fundo, depois eu volto. E a gente precisa conversar. Depois que aquietou mais as emoções. Porque como a gente vê, duas pessoas que estão alteradas, elas não vão se compreender, elas não vão se entender, elas não vão se escutar, nem vão chegar a um denominador comum. Porque naquela hora, quem está operando ali é a minha ideia, a minha emoção, é a minha verdade. E somente ela. Meu ego está sendo ferido, então eu vou defendê-lo. Meu orgulho foi catucado, eu quero mostrar que eu sou dono da verdade. Então, junto ao diálogo vem essa humildade, da gente perceber que a gente não é melhor que ninguém. Fulaninho pode ser uma pessoa altamente estressante e raivosa, mas e o meu defeito? Eu posso também ser altamente desorganizado, impaciente. É aquela história assim, olha para o próximo, entende ele, escuta ele, como tu queres que façam contigo. Acho que essa lição de Jesus é muito pertinente nas relações humanas. Eu sou professora e sempre, quando acontece divergências com jovens ou com as minhas crianças, que eu ensino criança de manhã e trabalho com adolescente à tarde, eu sento com eles e pergunto assim, quando alguém foi muito ofendido pelo outro, né? Se fosse o outro dizendo essas palavras para você, como é que você ficaria? Uma vez eu me juntei com os 5 jovens, a gente ficou conversando. Aí eu sei que eu fui levando as mensagens de Jesus sem levar a religião, sabe? Eu fui trazendo de outra forma para eles. E aí, no final, quem tinha ofendido percebeu, sentiu a dor que ele tinha causado no outro. E ele, no momento, eu achei assim muito bonito, que no final eles choraram, se abraçaram, e foi assim, um ensinamento muito grande dessa escuta. Você precisa parar, você precisa conversar. E dentro de um lar,
ou o pai, ou a mãe, como Jesus coloca assim, lá sendo luz, ele já vai ser uma porta aberta para o amor entrar, para o diálogo, para o respeito entrar. Pelo menos um dentro da casa. Então, assim, no nosso dia a dia, no mundo que a gente vive, como ajudar as pessoas que se encolerizam, que a gente também que se encoleriza. Então, a partir do momento que a gente diz assim, pô, o que eu estou fazendo, como eu ficaria se fosse comigo? Eu acho que precisa, assim, do diálogo, o tempo, porque nem toda hora vai dar para resolver naquele momento. Às vezes é preciso esfriar a cabeça. Nenhuma pessoa, quando decide algo ou faz algo enfurecido, ele traz o sucesso. Sempre ele vai ter nele o remorso, o arrependimento. Tantas vezes a gente diz, meu Deus, para que eu fiz isso? Por que eu falei isso? É sem pensar. E as palavras saem da boca e depois que sai, já machucou, já feriu, já, às vezes, até matou a esperança, o sonho, a ideia de alguém. Então, é tempo, é diálogo, é perdão, é silêncio, às vezes. E muitas vezes você não vai poder ter diálogo e muitas vezes você não vai ter tempo. Mas você precisa seguir, mas deixando aquele sentimento de lado, sem levar contigo uma corrente de amargura ou de raiva por alguém. Eu lembrei aqui de uma passagem de Chico, em que ele tinha uma cachorra que dava muito trabalho para ele, talvez você já conheça a história, e uma vizinha dele queria ajudá-la, acabou matando a cachorra, e quando ele descobriu, ele ficou nesse estado de frenesi, querendo esganar a coitada da vizinha, e Emmanuel se aproximou, vendo Chico daquele jeito ali raivoso, perguntou o que aconteceu, ele explicou, descobriu que foi a vizinha que tinha matado a cachorra e tudo mais, aí Emmanuel disse, o que você vai fazer? Aí ele, o que eu vou fazer? Né? Devolve a pergunta, e Emmanuel disse, você dê a ela um ótimo presente agora. Imagino o que ela gostaria de receber e dê a ela. E Chico, na sua humildade, procurou uma máquina de costura, que não é nada barato. Eu acredito que ele passou aí umas boas prestações. Eu acho que ele deve estar pagando até agora essa máquina de costura dela. Parcelou a máquina de costura no cartão e deu a essa vizinha. E a partir do momento que ela viu, recebeu ele, conversou com ele, agradeceu, aquele sentimento de gratidão dela preencheu o coração de Chico e rompeu aquela má energia que estava corroendo o perispírito dele ali. Não é verdade? Então, que a gente consiga pagar esse mal que nos irrita com bem. Eu acho que é uma lição aí bem, bem importante também. Por mais que seja difícil, que consigamos nos esforçar para isso. Para olhar para isso que está nos irritando, que está na nossa interpretação, né, está nos fazendo mal, está nos deixando com esse estado de raiva, que possamos ver ali o jeito de pagar o mal com o bem. Eu acho que a ação é por aí. Não é verdade? É verdade. É lembrar dali todas as lições, né? Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem, perdoar 70 vezes 7, amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que tu deseja. É tantas coisinhas que a gente pode ir fazendo devagar. Ninguém vai pegar essa cartilha toda e botar em prática, não, que não dá. A gente não tem condições ainda evolutivas para isso. A encarnação fica muito difícil. Mas é um esforço, como a Vitória falou, constante, diário, mas tem que existir o esforço e a boa vontade. Senão a gente estagna e vai, em vez de a gente dar um pulinho maior para o futuro próximo, para a reencarnação próxima, a gente não vai, a gente vai querer estar no lugar melhor, mas a nossa bagagem não dá para pagar essa passagem, não. É verdade. Vitória quer falar alguma coisa? A gente tem quanto tempo ainda, Vivi? Eu não controlei o tempo. Tá fechado. Tá fechado. Já pode se preparando, né, para a vibração, que já falta poucos minutos. Assim, eu tenho a mensagem aqui do Espírito André Luiz, psicografado por Chico, num livro Espírito da Verdade. Ela fala tudo que a gente conversou hoje, que diz assim, cólera,
A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações. 1. Não resolve, agrava. 2. Não resgata, complica. 3. Não ilumina, escurece. 4. Não reúne, separa. A quinta, não ajuda, prejudica. Sexta, não equilibra, desajusta. Sétima, não reconforta, envenena. 8, não favorece, dificulta. 9, não abençoa, maldiz. E a 10ª, não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando à divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Então, assim, é a gente se perceber, né? Desde que a gente levanta da cama, que a gente já está olhando torto para o tempo, para as pessoas de casa, chega na cozinha, em qualquer lugar, não dá nem um bom dia, é a gente, nessa hora, rogar a Deus. Rogar em oração uma medicação naquele instante, no socorro de uma prece, né? Que é infalível. A gente, quando a gente pede o socorro sincero numa prece, a gente sempre vai ser assistido. Então, muitas vezes a gente amanhece o dia e vai embora. E não pede proteção, não pede ajuda, a gente se acha autossuficiente, porque a gente está muito apressado. Mas nada melhor que a gente acordar, mesmo com mau humor, dizer, Deus, hoje eu não estou, eu estou naqueles dias, hoje eu estou virada ao avesso, mas eu preciso de ti, e eu preciso que me ajude a sair dessa vibração, né? Então, que a gente possa ter guardado essa mensagem hoje, né? Que essa cólera, aquele que é mais afetado, somos nós mesmos. E se a gente tiver essa consciência, a gente vai querer, epa, eu não quero mal para mim. Então, eu vou começar a reagir. Verdade. Bom, gente, vamos agora, né, todo mundo junto, né, vibrar, né, por nossos lares, pelos nossos entes queridos, pela paz do mundo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Jane, para ela fazer a prece final e a vibração, certo? Aqueles que desejarem, pegue o seu copinho d'água. A gente esqueceu, né, sua água para ser fluidificada aí. Aqueles que desejarem, fechar seus olhos, que sua aguinha esteja aí perto de você, ou mentalize a água da sua casa. E assim a gente pede que o Senhor Jesus, nesse momento, possa adentrar os nossos lares, nossas mentes. E assim, Pai amado, somos gratos pelos ensinamentos de hoje, por tudo que tem nos proporcionado. E com o coração repleto de gratidão, vamos vibrando amorosamente por todos aqueles a quem muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Vibramos com muito amor e gratidão por nossos queridos, nossos familiares, que eles sejam envolvidos com o teu amor, que cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual, e que recebam através de tuas mãos luminosas o bálsamo de cura, o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza. Nesse momento também, Mestre Divino, Espíritos protetores que auxiliam na cura, possam derramar sobre essas águas os fluidos salutares, que esses fluidos possam adentrar o corpo físico e o nosso espírito, aliviando as dores, acalmando as tensões, fortalecendo a cada um a se refazer, a se reformar nas suas dificuldades, fortalecendo as células doentes que se encontram nesse corpo, trazendo a cura de acordo com o merecimento de cada filho teu. Desde já, Mestre amado, nós te agradecemos por todo o amparo, por todo o cuidado, por saber que sempre ao nosso lado existem seres a nos guiar, a nos intuir, a nos embalar, a nos ajudar no sofrimento e a comemorar conosco nossas vitórias. Obrigado por tua misericórdia constante
em todos nós, filhos teus, que nesse momento e nesse planeta, onde houver um irmão em sofrimento, seja físico, psicológico, espiritual, que ele sinta a presença do teu amor restaurador, curador e amoroso. Obrigado por mais esse dia, por esse trabalho e por estar conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja. A gente desde já agradece, né, a todo mundo que esteve aqui conosco. Agradecer, né, por mais uma oportunidade aqui reunidos, né? Então, agora, né, a gente já encerra e eu agradeço, né, a Edjane, minha mãe, e a Davison, né, por estar aqui nesse domingo comentando um pouco sobre o Evangelho. Então, que um pouquinho dos nossos conhecimentos, que são poucos, possam ter ficado no coração de cada um de vocês, né? Então, que a gente se vê no próximo domingo, no próximo terceiro domingo, no caso, que a gente vai estar aqui junto com vocês, tá certo? Então, muito obrigada. Tchau, gente. Davison, obrigada, Vitória. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Sempre, que Deus nos abençoe. Isso, para todos nós. Que a paz do Mestre nos envolva sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Uma ótima semana para todos vocês. Evangelho